Bem-vindos à primeira aula da disciplina de Ciências do Ambiente. Na aula de hoje nós vamos falar da crise ambiental. Então, falar de ambiente é bastante complexo porque geralmente nós criamos paradigmas. O cérebro humano ele tem uma tendência de buscar padrões, né? Então a gente pega acontecimentos, modelos, exemplos e transforma esses exemplos em um padrão. Então, quando vocês veem essa imagem, por exemplo, vocês já pensam nas cartas de baralho. Então a gente tem aqui os naipes. E o que é que vocês diriam se eu dissesse para vocês que essas imagens que vocês estão vendo não são os naipes do baralho? Na verdade, eu troquei as cores. Os naipes verdadeiros são apresentados aqui do lado direito. Mas o nosso cérebro ele tende a buscar um padrão que a gente já conhece. Então, a grande maioria de vocês provavelmente não percebeu essa inversão de cores, porque imediatamente o cérebro já remete às imagens que vocês já conheciam, que era o padrão original dos naipes do baralho. Então, essa tendência que nós temos de, a partir dos exemplos que nós já conhecemos, criar regras gerais, muitas vezes elas prejudicam o nosso entendimento com relação às questões ambientais. Nessa disciplina, vocês serão o tempo todo convidados a quebrar paradigmas, a pensar de forma diferente daquele padrão que a gente geralmente conhece ou ouve nos jornais, ouve na fila do supermercado. Então, existe um senso comum, existe uma série de conhecimentos, até com base nas experiências, né? Mas esse conhecimento empírico, embora ele não seja descartado, ele também é importante para a questão ambiental, mas ele não tem base científica. E às vezes ele chega a conclusões que não são as conclusões mais adequadas, considerando, né, a gestão ambiental, o cuidado que nós devemos ter com o ambiente, com base nos conhecimentos científicos atuais. Então, ao longo da disciplina, nós vamos perceber isso. Às vezes, a solução ambiental não é plantar uma árvore, é cortá-la. Em vários momentos, nós vamos nos deparar com decisões que não são o mais óbvio e tem toda uma explicação científica por trás disso. Então, ter esses paradigmas criados, eles podem nos ajudar e também podem nos atrapalhar, né? Muitas vezes isso ajuda, porque, por exemplo, o medo de entrar numa sala escura, né, pode nos proteger de um perigo que tenha naquela sala que a gente desconhece, mas nos atrapalha quando, por exemplo, a luz está apagada porque as pessoas querem nos fazer uma festa surpresa e a gente evita aquele ambiente, então, porque a luz está apagada, nós vamos perder a nossa festa surpresa. Com relação à questão ambiental também, em alguns momentos nós vamos ver que o paradigma pode nos ajudar, né, ter uma ideia pré-concebida que a gente considera como padrão pode nos ajudar, mas em muitos momentos ela pode atrapalhar porque nós podemos tender a tomar decisões que são equivocadas porque são baseadas no senso comum e no conhecimento empírico que carece de maior profundidade científica. Bom, o que é ambiente então, né? Como é que nós vamos definir ambiente? Isso é uma questão bastante interessante porque ambiente não é um conceito científico, não é como átomo. Se eu perguntar o que é o átomo no mundo inteiro, as pessoas terão uma resposta científica igual. E ela será aceita por toda a comunidade científica mundial. Quando a gente fala de ambiente, isso não é tão simples, porque o ambiente ele está ligado a representações sociais, a como as pessoas veem e interagem com o próprio ambiente. Então essa concepção ela é muito particular de cada grupo, né? Ela sofre influência da família, da religião, da cultura, da economia, de aspectos que na verdade não são físicos. Então a definição de ambiente ela tem nos levado a essa crise atual, que é a crise de percepção. Ou seja, nós percebemos o ambiente de uma forma equivocada e isso constrói uma relação do ser humano com o ambiente que é prejudicial para o próprio ambiente e para o ser humano. Então, quando nós pensamos em ambiente, é muito comum que as pessoas associem isso, né, essa palavra, à natureza. Então, a gente vê nessa figura, por exemplo, pássaros, uma árvore, um penhasco, mas existe nessa figura duas pessoas. Não sei se vocês conseguem ver, mas aí do lado da árvore, de cada lado da árvore, existe um perfil de uma pessoa. Por que eu escolhi essa imagem? Porque é muito comum que nós não vejamos o ser humano inserido no ambiente.
mas nós não somos extraterrestres, né? Até que se prove o contrário, nós somos frutos do próprio planeta Terra. Então nós fazemos parte desse ambiente, né? Nós estamos inseridos aí. Quando eu peço para os meus alunos a desenhar, por exemplo, campos, eu digo, desenha a FURG. É muito comum que o aluno desenhe os prédios, as ruas, as praças, os parques, os carros, os bichos, né, os gatos, cachorro, pássaros, enfim, vários elementos cenográficos são desenhados, mas é muito comum, na grande maioria dos trabalhos que eu tenho recolhido dos meus alunos, não tem nenhum ser humano. Tem o carro, mas não tem o motorista. Né? Tem os prédios, mas estão vazios. Tem o centro de convivência, mas não tem ninguém lá. E, na verdade, se nós pensarmos assim, se a reitora resolvesse, né, o Conselho Superior da Universidade resolvesse vender o campus e comprar um outro local, e nós nos mudássemos para lá, aquele espaço que foi desenhado não era mais a FURG. Então, na verdade, foi desenhado tudo o que não é FURG, porque a FURG são as pessoas. Então, quando a gente fala da questão ambiental, pensar no ambiente sem o ser humano não é pensar o ambiente como um todo, não é pensar realmente a questão ambiental, porque o ser humano faz parte, né, está inserido nessa questão. Não apenas como destruidor, não apenas como um problema, mas também como parte do ambiente. Então, o que é que vem a realmente ser ambiente? Então, existem várias definições, eu vou apresentar aqui a definição legal. A lei brasileira diz que ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então nós vemos que existe aqui um conjunto de coisas que são materiais, né, aspectos físicos, químicos e biológicos, mas nós também temos condições aí que são subjetivas, que são as condições, as leis, as influências. Né? Então essas questões elas podem ser tanto de ordem natural como também de ordem cultural. Né? Eu posso ter influências aí como aspectos culturais que agem sobre aquele espaço físico. Einstein dizia que ambiente é tudo aquilo que não sou eu. Então eu sou parte do ambiente de outra pessoa, como vocês são parte do meu ambiente. Então o ambiente é tudo isso, todos esses aspectos, quer sejam físicos, quer sejam subjetivos, que acabam interagindo, né, para que a vida seja possível. Isso inclui coisas realmente extraterrestres, como o Sol, a Lua, né, os astros, de modo geral, que influenciam, que trocam energia e também trocam matéria com a Terra, de diferentes formas. Então, quando a gente fala sobre equilíbrio ambiental, né, volto a dizer, pensar no meio natural separado dos outros aspectos está em desequilíbrio ambiental. Eu não posso pensar em equilíbrio ambiental pensando apenas nos aspectos naturais das questões ambientais. Então, a natureza é bem óbvia, né? As partes físicas da natureza, o solo, a água, o ar e também os organismos vivos que ocupam esse espaço são aquilo que a gente chama de meio natural. Mas, como eu já falei, o ambiente ele é feito também de outras coisas, como o meio urbano, que é onde a grande maioria de nós vive nas cidades, né? Então isso também é ambiente. O meio social, né? Os aspectos de conflitos sociais, as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões de pobreza, né? Vários aspectos sociais compõem também a questão ambiental. Nessa foto eu mostro uma palafita, essa foto foi feita em São Luís, no Maranhão, e num cômodo como esse, né, de pouquíssimos metros quadrados, vive uma família aí de 5 pessoas, comumente. A gente tem aspectos culturais, eu escolhi aqui para representar isso a foto de um leão marinho, que está por toda a cidade de Rio Grande, né, mas todos os aspectos culturais que estão envolvidos aí, né, arte, religião, enfim, uma série de aspectos culturais, e também o meio rural, que é onde nós produzimos a maior parte do nosso alimento. Essa foto foi feita aqui na Ilha dos Marinheiros, né, e mostra aí atividades agrícolas, então, sendo tudo isso a questão ambiental. Então eu só posso falar
que existe equilíbrio ambiental quando todas essas questões são consideradas, né, de forma igual nessa balança. Se tudo isso está funcionando adequadamente, eu tenho o equilíbrio ambiental acontecendo. Se não, não é possível pensar em equilíbrio ambiental. Então, quais são os principais componentes dessa crise ambiental que eu falei que tem a ver com percepção, né? A primeira figura que vem na nossa cabeça é um triângulo, onde eu tenho aí a população, os recursos naturais e a produção de poluição. Então, o que esse triângulo faz? Me lembra muito o triângulo do fogo. Para que a gente tenha fogo, a gente tem que ter combustível, comburente e calor. E para que haja uma crise ambiental ou um problema ambiental, a gente tem esse outro triângulo, onde cada um desses vértices representa aspectos que nós vamos falar rapidamente aqui. Então, a população, né, é esse conjunto de indivíduos de cada espécie. Nós estamos falando agora da espécie humana, mas eu também uso esse termo para outras espécies. E esse crescimento populacional do ser humano hoje é uma função exponencial. Então, a espécie humana cresce numa grande velocidade, e lembrando aqui de um aspecto religioso, na Bíblia diz que Deus disse, né, aos seres humanos: crescer e multiplicai. E aí, desde essa ordem, a gente saiu por aí se multiplicando. Mas até quando, né? Até quanto esse planeta vai aguentar? Então existe aqui um conceito chamado capacidade de suporte. Cada meio ele comporta uma quantidade de indivíduos que vive ali em equilíbrio. Se um desses indivíduos cresce no número desproporcional, ele acaba causando prejuízo para o ecossistema como um todo. O contrário também é verdade. Se uma espécie de repente desaparece, ela também vai causar prejuízo para aquele ambiente. Então existe um número de indivíduos que é adequado para cada um desses ambientes. Nós vamos falar disso um pouco mais aprofundado em outras aulas nessa disciplina. Mas aqui, como eu falei, a gente vê um crescimento da população mundial que é um crescimento exponencial. Nós tivemos aí uma grande depressão da população humana durante a peste negra na Europa, mas logo nós retomamos o crescimento, né, e seguimos aí hoje já com aproximadamente quase 8 bilhões, né, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Então esse crescimento é assustador, porque ele consome muitos recursos naturais. E não é o único problema, né? Estar em um número crescente não é ainda todo o problema, né? Parte desse problema significa ou está ligado à distribuição populacional. Então, essa população ela não está toda num único lugar, mas ela também não está distribuída adequadamente em todo o planeta. Nós temos uma grande concentração de pessoas em alguns locais e desertos populacionais em outras áreas. Então isso faz com que alguns recursos sejam aproveitados ou sobreexplorados, causando pressão sobre esses recursos. Então, quando a gente fala nessa distribuição populacional, aqui a gente vê no mundo, né? Então a gente vê que a Ásia é o continente que tem a maior parte de pessoas, né? A maior distribuição populacional está ali. Depois a gente vai ter a África, a Europa, a América do Norte e a América do Sul, depois a Oceania e a Antártica, que tem pouquíssima gente ali. Bom, essa má distribuição de pessoas ela não acontece só assim, nessa visão global. Se a gente pensar no país também, nós temos grandes concentrações de pessoas no sudeste do país e um grande vazio populacional na Amazônia. Essa distribuição, então, de forma desproporcional, faz, como eu já disse, né, que eu tenha, por exemplo, uma grande oferta de água na Amazônia, onde tem pouca gente, e muita gente no eixo Rio-São Paulo. Então eu tenho ali Belo Horizonte, São Paulo e o Rio de Janeiro com grandes populações e uma oferta de água bem reduzida quando comparada com a região amazônica. Só para citar um exemplo. Então, o que nós vamos perceber é que essa má distribuição de pessoas também ocasiona problemas ambientais. Como eu falei, né, essa pressão que se dá sobre os recursos naturais acontece porque esses recursos são o que a gente precisa para viver. Então eu tenho recursos naturais de diferentes classes, a gente divide
para estudar melhor esses recursos em biológicos, que são os organismos vivos. É muito comum nós pensarmos nos recursos biológicos apenas como fonte de comida, mas não é só isso, né? Além da cadeia trófica, além de nós nos alimentarmos desses organismos vivos, nós também retiramos outros recursos de lá, como por exemplo remédios, cosméticos, né? Uma série de produtos que melhoram a qualidade de vida e que são oriundos aí dos organismos vivos. Os recursos hídricos, né? Então a água ela pode ser utilizada para fins econômicos, e na hora que eu utilizo essa água, ela passa a ser então um recurso natural, que é chamado de recurso hídrico. E eu tenho os recursos energéticos, então a gente precisa usar energia, isso também nós vamos discutir um pouco melhor para frente. E esses recursos energéticos, eles também são classificados. A gente tem as energias alternativas, como a eólica, a hidrelétrica, solar, a geotérmica, a biomassa e as marés. Essas energias alternativas, os recursos hídricos e os recursos biológicos, são chamados de recursos renováveis. Já a energia nuclear e os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, hulha ou outras fontes fósseis, elas são chamadas de não renováveis, junto com os recursos minerais. O que nós chamamos de recursos minerais são uma série de compostos que são extraídos das rochas da crosta terrestre e que são utilizados para diferentes fins, como, né, os metais, por exemplo, né, e muitos metais também, que são retirados da crosta terrestre e utilizados para as diferentes atividades econômicas. Então, como eu falei, os recursos minerais e a energia nuclear e os combustíveis fósseis compõem o que a gente chama de recursos não renováveis. E uma vez utilizada essa matéria, né, e consumida essa energia para a produção daqueles produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano, a gente tem os resíduos, e esses resíduos são comumente descartados, gerando o que a gente chama de poluição ou de contaminação. Isso é a mesma coisa? Poluição e contaminação são sinônimos? Na verdade, não. Existe aí uma sutil diferença. O que a gente chama de contaminação é a entrada de qualquer substância ou de ser vivo que vai causar uma alteração na composição ou na estrutura do ambiente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um determinado rio e esse rio recebe o efluente de uma indústria. Esse efluente, ele traz ferro na sua composição, ele contém ferro. Só que a água de rio já tem ferro também. Então, conter ferro não é exatamente um problema. Mas a entrada desse efluente adiciona ferro nesse ambiente. Essa adição de ferro pode fazer com que alguns organismos que são sensíveis ao ferro passem a sofrer com essa entrada e ter que se adaptar à presença desse ferro. Então, a mudança nessa composição, nessa estrutura do ambiente, e além desse exemplo que eu falei dos organismos que são sensíveis ao ferro, eu tenho organismos que consomem muito ferro. Então, de repente, eu posso ter o crescimento de bactérias que consomem muito ferro e a diminuição, né, da concentração de bactérias que são sensíveis ao ferro. Então, mudou a composição. Ninguém morreu, na verdade, não houve uma morte de nenhum organismo, nenhum deles ficou doente, mas há uma mudança na alteração desse sistema por causa desse aporte de ferro. Então, isso é o que a gente chama de contaminação. Já poluição. E aí eu coloquei esse círculo como se ele estivesse tendo uma parte dentro da contaminação. A poluição é a entrada de matéria ou energia que pode causar dano ao ambiente ou à saúde humana. Então, na hora que eu adiciono a quantidade de ferro tão grande que isso causa doença, causa morte, aí sim eu tenho o que a gente chama de poluição. A grande diferença entre poluição e contaminação também é a presença de energia no conceito de poluição. Por exemplo, eu não posso dizer que existe uma contaminação sonora, existe uma poluição sonora. A entrada de som no nível que causa desconforto ao ouvido é poluição sonora. Eu posso ter poluição luminosa, eu tenho tanta luz que aquilo causa dano à minha visão. Então eu tenho poluição luminosa. Eu tenho poluição visual, aquilo é feio, né? Eu adiciono tantos cartazes, tanta
propaganda que a cidade fica feia. Então isso é poluição visual, é diferente de poluição luminosa. Então eu tenho, né, poluição térmica, entra água quente no rio, por exemplo. O aumento de temperatura dessa água do rio agora, por causa da entrada de um efluente industrial, por exemplo, pode levar à morte de alguns organismos que são sensíveis à variação de temperatura. Isso é poluição térmica e assim por diante. Eu tenho vários exemplos de poluição, então. Então, quando eu falo da gestão ambiental, quando eu penso no ambiente como sendo algo que precisa de cuidado, né, uma coisa que precisa de ser tratada, de ser cuidada, eu estou falando de diferentes frentes de cuidado, né? Diferentes grupos de pessoas vão ter que se debruçar sobre a questão ambiental. Eu preciso de políticas públicas, é preciso que o governo construa políticas para proteger o ambiente, é preciso que as empresas tenham ações de proteção ambiental, eu preciso que a cidade, né, que as pessoas, que os indivíduos que compõem a sociedade ajam sobre a questão ambiental, então eu preciso de iniciativas da sociedade civil como fiscalizadores, como denunciantes e como cuidadores do ambiente. Eu preciso de estudos científicos que possam criar conhecimento científico sobre o fato em si, sobre os acontecimentos em si, e depois que possam construir medidas que possam curar o ambiente que esteja danificado. E eu preciso de planos e programas de gestão ambiental, né? Eu preciso que os administradores dessas diferentes esferas da sociedade criem planos e projetos que possam garantir a gestão ambiental adequada. Bom, eu estou apresentando esse relatório, ele está mais claramente apresentado na página desse documento, que o link está apresentado no ambiente virtual de aprendizagem. Recomendo que vocês leiam o relatório. Eu só consegui a versão em inglês, mas sugiro que vocês tentem ler. E ele mostra, né, que diferentes escolhas acabam influenciando a saúde ambiental. Então nós temos aí a população, o desenvolvimento, a tecnologia, as mudanças climáticas e a urbanização. E nós temos os sistemas ambientais, né, os sistemas da Terra, que são a biodiversidade, a terra mesmo, a água, o ar e os oceanos. E as escolhas políticas que nós fazemos também vão levar a uma saúde ambiental diferente. Então eu posso escolher sistemas que sejam sustentáveis ou eu posso escolher sistemas que são insustentáveis, né? Então, sistemas ineficientes de produção de alimentos que busquem por uma produção mais de monocultura, em que eu faço uma plantação, né, uma terra imensa usada para plantar uma única espécie, a produção de energia por meios poluentes como as termoelétricas, né, o desperdício de recursos naturais, né, a sobreexploração desses recursos naturais, as mudanças climáticas, os impactos causados por essas mudanças climáticas e a ocupação das cidades de forma inadequada podem levar a um planeta que não é saudável e, portanto, pessoas que não são saudáveis. Enquanto se eu tiver como escolha formas sustentáveis de produção de comida, como sistemas agroflorestais, em que eu tenho uma maior biodiversidade, eu tenho cidades mais agradáveis, em que eu tenho uma boa área verde, eu tenho áreas construídas, intercaladas com áreas verdes, eu busco energias limpas, né? Eu procuro uma economia que seja mais circular, que ela vá atender ao pequeno produtor, à produção local, né? As adaptações às mudanças climáticas vão levar a um estilo de vida que produzirá um planeta saudável e, portanto, pessoas saudáveis. Então, essas escolhas que nós fazemos, e agora eu digo nós porque, como engenheiros, vocês irão estar atuando nessas empresas diretamente na produção, no processo produtivo, na gestão desses processos produtivos. Então essas escolhas são feitas por cada um de vocês quando estiverem lá no mundo do trabalho desenvolvendo essa atividade econômica. E aí surge a pergunta, qual é o papel do engenheiro? Como é que o engenheiro deve atuar?
vamos acabar com tudo, vamos gastar todos os recursos naturais, vamos explorar tudo que tiver disponível, né? A marca que nós vamos deixar, essa foto eu fiz na Praia do Cassino, né? Um capacete de engenheiro aí caído no chão, e é essa a marca que nós vamos deixar para o futuro, né? A engenharia vai marcar o ambiente com a produção de resíduo, com descarte de resíduo, com contaminação, com poluição, ou nós vamos pensar o ambiente de forma equilibrada, né? Criando um mundo sustentável para que a gente possa viver, né? Que as gerações futuras possam viver aproveitando esses recursos naturais. Então, como é que vocês vão atuar como indivíduos? Como é que a profissão de cada um de vocês pode contribuir para a manutenção do ambiente? Essa é a pergunta que vai nortear essa disciplina. O que eu busco nessa disciplina é que nós possamos construir conhecimentos que respondam a essa pergunta: como a minha profissão como engenheiro pode contribuir para a garantia desse ambiente saudável para as gerações futuras? Bom, continuem os estudos, vejam o material que já está disponibilizado no AVA e qualquer dúvida nós podemos tirar no chat de Tira Dúvidas, que fica disponível no horário da disciplina de vocês no AVA. Bons estudos!